Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Um abraço, Diego Gondim, um abraço a todo mundo que se liga no Cast Coral. Santa Cruz fez sua estreia no Campeonato Pernambucano, sua estreia na temporada. Uma vitória tranquila em cima do Decisão, 3-0. Uma vitória construída no primeiro tempo, né? Apesar ali do início, que parecia que o jogo seria um pouco mais complicado, mas o Santa Cruz conseguiu os 3 gols de maneira bem rápida, de uma maneira bem construída ali. E depois só fez administrar o resultado, segundo tempo bem vagaroso, sem forçar muito. E o placar se manteve, 3-0. Importante para analisar, avaliar algumas peças que estão estreando, né, com o Santa Cruz. As contratações do Santa Cruz para 2026. Né, o Pedro Costa na lateral direita, Andrei volante, Patrick Alan muito bem no meio campo. Né, o Robinho aí reestreando com a camisa do Santa Cruz. E para mim o destaque, né, o Quirino, centroavante. Mostrando muita movimentação. Né, a gente já conseguiu ver ali no amistoso contra o Defensa e Justiça a desenvoltura do jogador, e hoje, com certeza, né, foi possível ver que o Quirino é um jogador que tem características interessantes e deve ajudar o Santa Cruz para a sequência da temporada, né? Como eu falei, um jogo muito tranquilo, Decisão não ofereceu muita resistência, o Santa Cruz foi soberano, em nenhum momento do jogo ameaçou ali, o Decisão ameaçou, mostrou que o Santa Cruz poderia sair com resultado negativo. Como eu falei, teve um começo um pouco complicado. A gente sabe que estresse é sempre muito tensa, né? Os jogadores muitos não estão 100% ainda, então teve ali os primeiros 10, 15 minutos complicados, mas depois tudo desenvolveu da maneira como o torcedor esperava, como com certeza a comissão técnica esperava, e o Santa Cruz apresenta que tem muita margem de crescimento, né? Que as contratações feitas realmente vão agregar. Né, gostei muito do Pedro Costa pela direita, né, apesar de errar alguns passes, algumas tomadas de decisão no ataque. É um jogador muito forte fisicamente, com certeza. Para a característica da Série C, por exemplo, vai ajudar muito. O Andrei, que também tem muita qualidade técnica, a gente vê que não está 100%, a gente vê que é um jogador que precisa de forma física para entregar aquilo que sabe, mas é um jogador que, obviamente, estando em condições, vai ajudar muito, deve ser o dono da posição aí de volante para a temporada. Gostei muito do Patrick Alan, para mim também um dos destaques da tarde, né, da noite, começo de noite aí contra o Decisão, um jogador muito, muito sóbrio, um jogador que pensa o jogo, certamente também vai ajudar o Santa Cruz. O Robinho não gostei muito, né, o Robinho ainda apresenta alguns defeitos ali tomada de decisão, mas é um jogador interessante, acredito que tem muito a evoluir, é um jogador que precisa de confiança, então com a sequência aí deve ganhar essa confiança para ajudar, colaborar para a sequência da temporada. Gols do Renato, abrindo o placar, né, o Quirino depois, e um gol ali do Patrick Alan, que o arbitragem acho que deu contra, mas um gol de bola parada do Patrick Alan, que também é outra valência que deve ajudar muito o Santa Cruz para 2026. Resumo da ópera, boa apresentação, o Santa Cruz mostrou que tem um trabalho, né, que tem ali um time que está se estruturando, que está sendo preparado para a sequência, para os desafios. Tenho certeza que vai subindo de produção, vai entendendo o campeonato, quem sabe aí brigar pelo título. É isso, até a próxima, abraço Diego Gondim, abraço a todo mundo do Cast Coral. Professor, boa noite, queria que você fizesse uma análise do jogo como um todo e se você prevê na quarta-feira alguma vantagem que seja para o Maguari de ter tido 2 dias a mais de descanso em relação ao Santa Cruz. E a questão do horário também faz diferença, claro, nessas 48 horas de recuperação a mais que o Santa. Boa noite a todos. Resultado importantíssimo para a nossa estreia. O primeiro jogo ele gera muita expectativa num todo. E a gente teve um início de jogo muito bom, onde a gente conseguiu abrir um placar importante de 3-0, dentro daquilo que a gente trabalhou, treinou, desenhou, estudou do adversário. Mas aí depois do terceiro gol a gente desacelerou um pouco o jogo, né? E aí começamos a ter alternâncias e oscilações dentro do jogo. A gente, ali dos 30 minutos do primeiro tempo,
a gente afrouxou um pouquinho a marcação alta que eu estava implementando e deixamos eles ter um pouco mais de posse de bola. E aí a gente desce para o intervalo, eu cobro isso, corrijo, né? Porque a gente não pudesse deixar eles gostarem do jogo e a gente também não entrar. Pode ser até que inconscientemente, né? A gente acaba desacelerando o jogo. E aí houve uma conversa no vestiário para que isso não acontecesse, que a gente voltasse para o segundo tempo, como começamos o primeiro. E aí foi ao contrário, acho que os 5, 7 minutos a gente não conseguiu encaixar a marcação-pressão de início, eles tiveram até um volume bom, foi aí que eu fiz as alterações e eu acho que naquele momento ali eu precisava de um pouco mais de intensidade no meio campo e um jogador que viesse, que é uma posse associativa de fora para dentro, como o Vitinho. Entendo que melhorou a equipe voltou a ter aquele padrão que eu tinha trabalhado para o jogo. Nós tivemos posse, fomos decisivos, tivemos troca de corredor, controle do jogo, e aí a gente começa a entrar no jogo de novo, porque o importante, a gente sabe que é o início de temporada, mas a ideia, né, nesse perfil de jogo em casa, é que a gente tenha um jogo contundente e a gente tenha o controle do jogo. Em certos momentos do jogo, a gente perdeu o controle do jogo, e aí precisamos correr atrás do adversário. Então, assim, isso aí é claro que é o primeiro jogo, a gente tem o que evoluir, a gente tem que crescer, e com certeza nós vamos evoluir e crescer, mas eu acho que o importante foi a gente iniciar um campeonato com uma vitória importante. Se você for olhar, acho que em todo o Brasil, dificilmente alguém estreia no campeonato com placar elástico, né? Nós tivemos o Retrô aqui, nós e alguns pontuais no Brasil todo, porque o início de temporada, o primeiro jogo, a gente tem um time que começou hoje que tem 60% desse time novo. Então isso aí vai requerer um pouquinho de tempo, talvez ali na terceira rodada, quarta, a gente já vai estar com um encaixe melhor. Eu digo no sentido de ganhar mais conjunto e estar quase no 100% que eu quero. E aí a ideia e a intenção é que a gente vai evoluindo jogo a jogo. A gente ainda tem um pouco de resquício da pré-temporada, né? A perna um pouco pesada ainda, o ajuste fino do passe, do domínio, do controle do jogo ainda vai melhorar, que a gente chama, né, do ajuste fino, porque a gente vem de 6 semanas de uma pré-temporada, por mais que a gente tenha deixado cair, né, o volume de treinamento, ter o controle de carga, mas ainda deixa um pouquinho de resquício da pré-temporada. Sobre a segunda pergunta, sobre o Maguari, claro, se você está no início de temporada, o Santa Cruz vai jogar 3 jogos em 6 dias, né? E isso aí é uma coisa que a gente está muito atento. A tabela não foi uma tabela legal para nós, porque o Maguari jogou na sexta, vai jogar na quarta. A gente jogou hoje, vai jogar na quarta e vai jogar no sábado, né? Então você no início de temporada, você pega 3 jogos em 6 dias, o segundo jogo com uma viagem e um jogo 3 horas da tarde, entendeu? Então mas a tabela, é o campeonato, não adianta reclamar, a gente tem que se adaptar. Claro que você me fez a pergunta, eu preciso te responder, contextualizar. A questão da recuperação, o Maguari leva vantagem, porque ele jogou na sexta, a gente joga no domingo. Mas isso aí também não é desculpa, não é bengala. A gente tem que se preparar, são as 72 horas. 72 horas, não, bem menos do que 72 horas, porque nosso jogo acabou 20 e lá vai começar às 15 horas. Talvez aí 68 horas, 67 horas de um jogo para o outro. E aí a gente vai ter que fazer todo um mecanismo, um planejamento para que a gente chegue saudável no jogo. Professor, o senhor falou bem a questão da desaceleração do time no segundo tempo, nos atendo à primeira etapa, os 3-0, um jogo mais encorpado do Santa. É interessante o Balotelli baixando, o Eurico, o William, o Rodrigues e o Pedro entrando da última linha, afundando junto com o Robinho e o Renato, Quirino baixa, junto com o André e Patrick. O que é que, quando se coloca isso para os atletas e vê isso espelhado em campo, qual é a satisfação do treinador, principalmente isso numa primeira partida de temporada? Você está com uma leitura boa de jogo, parabéns. É fruto do treinamento, né? Fruto da pré-temporada, que a gente teve tempo para poder tentar, né, inserir esses novos atletas dentro do que a gente entendeu que seria o perfil de cada um, a característica de cada um pudesse encaixar. E eu fico muito feliz que o que a gente fez durante o treinamento da pré-temporada espelhou hoje no jogo. E o que eu acho legal também, em nenhum momento depois que eu fiz 3-0, eu abri mão do meu jeito de jogar. Eu terminei o jogo jogando da maneira que eu comecei. Eu poderia ter feito 3-0, poderia ter baixado as linhas, poderia deixar eles oferecer a transição, mas não, eu preciso, como Santa Cruz,
jogar em casa e ser dominante e contundente, né, propositivo, como eu fui até o final. Corri risco, tomei contra-ataque, mas eu não posso envergar uma camisa dessa, fazer 2-3-0 e botar, né, a linha lá atrás. Eu tenho que tentar jogar, eu tenho que tentar, por si só, ampliar o placar. Foi o que nós tentamos, buscamos, tivemos oportunidade. Claro que essa linha alta propicia ao adversário transição, mas eu saio muito satisfeito também com o meu sistema defensivo. O Eurico e o Willian funcionaram muito bem, o Rock Kennedy muito seguro, o Balotelli dando aquela consistência ao sistema defensivo. Hoje eu coloquei os meus laterais jogando espetado lá na última linha, para que ele pudesse, os meus extremos vir por dentro e gerar dúvida no lateral, para que a gente pudesse chegar aí no campo do adversário com 6, 7 jogadores. Foi isso que a gente pensou para o jogo, foi por isso que a gente conseguiu construir rápido os 3-0. Marcelo, se me permite, 2 perguntas. Primeiro eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de um atleta que é muito importante, que elevou muito o nível do ataque do Santa, que é o Patrick Alan. Você já falava sobre a importância do Patrick na entrevista, e hoje ele foi um dos melhores em campo, achou várias vezes, deu a famosa pifada, né? Encontrou os jogadores atrás da defesa. A importância de ter um jogador desse no time tão intenso e num ataque tão intenso, de tanta movimentação quanto o seu. E o segundo o Santa negociou com o Gilberto. O senhor falava que o Santa buscava apenas um atacante de lado. Significa que o Santa volta ao mercado na busca por outro centroavante, além desse ponta, ou foi apenas uma oportunidade de mercado? O Patrick é um jogador cerebral, né? Então é o 10 cerebral que a gente entende. Eu vou contextualizar para o nosso torcedor. Hoje eu estou muito satisfeito porque eu tenho um camisa 10 que pifa, que é um cara cerebral, e eu tenho um outro camisa 10 que é muito intenso, que é o Willian Júnior. Cara, como a gente diz, muito dinâmico. O Willian me dá isso no jogo. Então, assim, a importância de um encaixar no outro perfil. Isso a gente fala que é montagem de elenco. Quando você vai montar um elenco, você tem que ver qual é essa peça que encaixa nessa, né? Esse desenho do jogo, eu preciso de um cara mais cerebral, eu preciso de um cara mais intenso. O Willian é um cara intenso, os dois têm boa bola parada, né? Então, assim, a gente está bem servido de camisa 10. E aí, o Patrick, a escolha do Patrick foi uma escolha muito estudada por nós da comissão técnica, pela minha diretoria. A gente precisava ter um camisa 10 contraponto do Willian Júnior. E ele hoje mostrou, né? Porque ele já vem se destacando na pré-temporada, e é um cara que não é só um bom jogador dentro do campo. Ele é um atleta na concepção da palavra, um cara centrado, concentrado, um baita profissional no dia a dia, um cara que o Patrick não ficou fora de 1 minuto de nenhum treinamento da pré-temporada. Então, assim, eu estou muito feliz que a gente tem sido muito assertivo nas escolhas do perfil de atletas para o comportamento que a gente quer. Futebol passa muito por comportamento, eu bato nessa tecla. Por exemplo, o meu time hoje fez os 3-0 e não teve o comportamento que eu queria. Mas também eu levo muito em conta que é o primeiro jogo da temporada. A gente vai evoluir quanto isso. A questão do Gilberto é uma questão que a diretoria, né, tratou, teve a conversa, né? Então é uma coisa que eu fico mais a par, fico mais separado, temos nossas reuniões internas, assim, respeito máximo ao Gilberto, um cara que foi formado aqui, é um jogador que dispensa comentário, né? Então a negociação ela não se concluiu. A gente sente muito, porque era um jogador que a gente poderia vir nos agregar muito, mas a gente segue no foco, no rumo que a gente tem que seguir. A gente continua, como eu sempre digo, estou muito satisfeito com o elenco que eu tenho, mas o Santa Cruz está sempre aberto a novas oportunidades de mercado. Boa noite, parabéns pela vitória da estreia. Eu queria saber, o senhor fez a sua análise dos primeiros 15 minutos, até um pouquinho antes do gol. O Santa, no início, ele cedeu espaço, né? O time da decisão cresceu um pouco, mas só após o gol, o time do Santa Cruz se achou em campo e começou a tomar as ações dominando o jogo. Isso foi o peso da estreia, ou o jogador estava nervoso, até estudando como seria o time do decisão? Até eu estava com frio na barriga, né? Até eu na concentração, cheguei aqui, o meu pré-jogo hoje foi aquele um pouco mais tenso, porque quando você enverga essa camisa aqui, você vai estrear diante do nosso torcedor, dá o frio na barriga. E o dia que eu perder esse frio na barriga, numa estreia como a de hoje, eu vou parar com o futebol. Então, assim, existia uma expectativa.
dos nossos jogadores a estrear hoje na Arena, diante do nosso torcedor. A gente já queria muito que tivesse o jogo de quinta-feira, porque talvez esse encontro com o torcedor, né, ele foi propositalmente colocado na quinta-feira, o amistoso contra Defensa e Justiça aqui, com o público, justamente para a gente arrebentar esse lacre de uma estreia. Não era 3 pontos, mas era um similar, entendeu? Então, assim, eu acredito que os primeiros 10, 15 minutos é aquela ansiedade da estreia, aquele frio na barriga, a perna ainda ela está um pouco tensa, um pouco pesada, mas com o passar dos 10, 15 minutos, a gente foi se encaixando no jogo e com certeza os jogadores foram se soltando e fluiu um pouco melhor para o jogo, onde a gente teve assim, 3 gols muito bem feito, muito bem trabalhado diante daquilo que a gente trabalhou bastante. E aí depois do 3-0 a gente teve o controle do jogo. Gostaria que a gente pudesse ampliar mais o placar, mas infelizmente não aconteceu devido a isso que eu falei. A gente perdeu um pouco da intensidade do início ali até os 3-0. Eu também acho normal, por causa do primeiro jogo, da estreia, o resquício que a gente traz da pré-temporada, o ajuste fino das pernas, do passe, do domínio, o refino técnico ainda não está tão apurado, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar para chegar a esse estágio. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.